Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de um grupo de um animal que vocês estão vendo aí um representante, que é a estrela do mar. Além dela, nós temos outros animais que nós chamamos de equinodermos, que são os ouriços, o pepino do mar, o lírio, a bolacha, e a gente vai estar mostrando para vocês algumas estruturas anatômicas desses animais. O interessante agora é que vocês estão observando o movimento dos braços da estrela, né? Esse movimento ele é possível porque existem estruturas locomotoras chamadas de pés ambulacrários. Eu vou colocar na minha mão para vocês observarem mais de perto. Esse lado aqui é o lado ventral, onde fica a região da boca, aqui na parte do meio. E se vocês observarem, existe um movimento de várias estruturas. Essas estruturas, elas são os pés ambulacrários, exclusivas dos equinodermos. Então, esses pés, eles possuem na ponta ventosas, e essas ventosas, elas ficam aderidas a estruturas mais lisas. Então, é dessa maneira que ela consegue se locomover. Até como curiosidade, quando ela se alimenta, por exemplo, de um bivalve, ela abre as conchas com a força dos pés ambulacrários. Então, são pés que possuem uma força muito grande. Então, são 5 fileiras de pés ambulacrários. E esses pés, eles funcionam através da água. É um sistema hidráulico. Existe uma estrutura na parte dorsal da estrela, um poro por onde entra a água. Essa água, ela atinge os pés e, pelo sistema de pressão, ela faz com que as ventosas possam ficar aderidas em alguma estrutura. Interessante notar também é esse comportamento aqui, né? Se a gente colocar ela com a boca para cima, a tendência é ela virar de lado. Ela consegue fazer isso de uma forma bem lenta. Primeiro ela começa a virar um dos braços e depois ela vai virando os demais. E ela só consegue fazer esse movimento porque ela possui um esqueleto interno, que nós chamamos de endoesqueleto, formada por placas que são flexíveis. E essa flexibilidade possibilita que ela possa mudar de movimento. Dá para observar os pés ambulacrários, né, na parte de baixo. E aí, quando esse animal ele morre, o que fica nele? Fica o endoesqueleto, que vocês vão observar aqui. Então, nós temos aqui algumas espécies de estrelas do mar. A gente observa uma quantidade de espinhos, que também é uma característica desses animais. Por fora eles possuem esses espinhos, que é uma proteção, e por dentro eles possuem o endoesqueleto. Internamente já não tem mais os órgãos, né? Então o que fica é o esqueleto interno. Isso só acontece nos equinodermos. Mesma coisa com essa outra espécie de estrela do mar. Notem que fica um espaço onde os pés ambulacrários ficavam. Aqui também a gente tem uma outra espécie de estrela, só que aqui no caso ela está inteira, né? Ela está dentro de uma resina, então ela está com a estrutura interna e a estrutura externa. Vamos voltar lá para a estrela para a gente ver. Olha aí, vocês podem observar que ela já está flexionando os braços, ela se apoia até ela conseguir voltar à posição normal. Mesmo com esse endoesqueleto. Então, só lembrando que ela consegue fazer isso porque ela tem placas ósseas que são flexíveis.
Os equinodermos, eles são todos marinhos. E como eles são aquáticos, eles respiram através de brânquias. No caso da estrela do mar, as brânquias elas ficam localizadas na parte dorsal. Olha lá, dá para verificar os pés ambulacrais se movimentando. É como se ela estivesse dobrando o corpo dela. Bom, enquanto ela está se movimentando, a gente pode estar observando outros equinodermos. Então nós temos aqui agora uma outra classe dos equinodermos que são representados pelos ouriços. Aqui nós temos um ouriço, ele estava conservado no álcool, por isso que ele está se movimentando, mas o que chama a atenção é a grande quantidade de espinhos. Esses espinhos, para ele, tem duas funções: serve de uma proteção e serve para ele se locomover. Se ele tiver um substrato com areia, ele usa os espinhos que se movimentam. Se ele tiver numa rocha, ele vai usar os pés ambulacrários. Então, os pés ambulacrários são essas estruturas mais esbranquiçadas entre os espinhos. Na verdade, ele tem 5 fileiras de pés ambulacrários. E esses pés funcionam naquele sistema de uma bomba hidráulica, né? A água entra no corpo e expande essas estruturas. Nessa região de cima fica o ânus e na região de baixo a gente tem a boca, bem no centro. E em volta da boca nós temos aqui o que nós chamamos de brânquias, né? Que são os órgãos respiratórios desses animais. O ouriço é a mesma coisa. Se a gente virar ele com a boca para cima, ele consegue também voltar à posição normal. Essa espécie é muito comum aqui no litoral de São Paulo. É chamada popularmente de pindá roxo. Notem que ele tem também um endosqueleto. Então, quando o animal morre, o que fica nele? Fica essa estrutura. Só a parte interna. Vamos voltar lá para a estrela, porque olha, ela está acabando de fazer todo aquele movimento e voltando à posição normal. Se ela tivesse a placa sem flexibilidade, ela não conseguiria fazer todo esse movimento. Então isso é muito importante para ela no meio ambiente, até para ela poder também se alimentar. Pode notar que ela está deslizando, né? De uma forma bem baixa. E aí a gente pode perceber aqui, olha, na parte de baixo, os pés ambulacrários. Bom, com relação à respiração, eu tinha falado para vocês, ela fica nessas estruturas mais escuras, que na verdade são espinhos e rodeado pelas brânquias. Bom, voltando aqui ao ouriço, quando ele morre, a gente pode observar que nós temos várias fileiras de buraquinhos minúsculos, né? Cada buraquinho desse tinha um pé ambulacral. Então, olha, são 5 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses pés percorrem todo o corpo do animal. E os espinhos ficavam nessa base. Quando o animal morre, logicamente, os espinhos acabam caindo, né? Uma outra coisa também interessante é que muita gente fala que você não pode pegar o ouriço porque ele solta o espinho. Isso não é verdade. O que você não pode fazer é apertar o animal, né? Se você pegar com cuidado, essa espécie não causa problema algum. A gente tem uma outra espécie muito comum aqui em São Paulo, que é o ouriço satélite. Então dá para observar que ele tem os espinhos menores e mais largos, né? Então é uma espécie também bastante comum. Aqui está a boca do animal. Inclusive dá para ver que ele tem aqui alguns dentes. Esses animais, eles são herbívoros, se alimentam de algas. E essa estrutura
Bom, pessoal, aqui a gente tem uma outra classe dos equinodermos representado pelos pepinos do mar, né? Deu para perceber por que esse nome. Eles têm um corpo bastante alongado, e a gente também pode observar nesses animais a presença dos pés ambulacrados, que fica na região ventral do animal. A gente não tem na região dorsal. Uma curiosidade do pepino do mar é que quando ele se sente ameaçado, ele coloca parte do seu sistema digestório para fora. Então, aqui nós teríamos a região da boca, aqui a região do ânus. Então, o que acontece? Ele libera esse material, uma parte do intestino dele, o predador tira o pedaço do intestino, e aí depois ele regenera essa estrutura. Ele consegue fazer esse processo. Lógico que é um processo demorado, mas é uma maneira de ele poder escapar do seu predador. Então a gente observa que esse animal, assim como os demais equinodermos, são animais que vivem no fundo do mar, não tem como eles nadarem. Então, um aspecto bastante alongado. E ele tem placas ósseas, só que as placas elas são bastante dispersas, por isso que ele tem um corpo mais flexível. E finalmente nós temos outra classe aqui de equinodermos, que vocês olhando assim parecem flores, mas na verdade são animais. Eles se chamam lírio do mar. De todos os equinodermos, os únicos que não se movimentam são eles. Eles têm aqui embaixo uma estrutura que nós chamamos de cirrus. Essas estruturas se fixam na rocha. E aqui em cima nós temos braços ou tentáculos que também têm aqueles pés ambulacrários. Só que nesse caso, como esse animal é fixo, os pés ambulacrários são usados tanto para respiração, como também para filtrar o alimento. Então, o alimento, as partículas, como o plâncton, é filtrado aqui pelo braço e vai até a região da boca, fica localizado nessa região. Quando o animal ele é vivo, ele tem uma cor bem forte, ele é muito bonito esteticamente. Então dá para observar que ele é bem diferente dos demais equinodermos. Para finalizar, uma coisa interessante desse grupo é a forma do corpo, né? Então, se a gente observa uma estrela, a gente vê que ela não tem o lado esquerdo e o lado direito. Ela tem o que a gente chama de uma simetria radial. Então, se eu fizer um corte aqui no meio, eu vou ter duas regiões iguais. Se eu fizer um outro corte aqui também, outra região. Então, na verdade, eu tenho 5 maneiras de cortar o animal. Nessas 5 maneiras, eu vou ter 5 partes iguais. Então, a gente fala que é uma simetria pentarradial. Isso é uma característica de quase todos os equinodermos, com exceção aqui da bolacha. A bolacha, ela tem somente uma maneira de observar o lado dela. Então, um corte aqui do meio, você vai ver o lado esquerdo e direito. Por quê? Quando ela é adulta, ela perde a simetria radial. Ela fica com a simetria que nós chamamos de bilateral. Então, isso também é uma característica desse grupo de animais.